Tá bom. Então, olha só, semana passada a gente começou falando de. Semana passada não, né? Retrasado. Semana passada a gente não teve, porque foi feriado. A gente começou falando de força elétrica, né? A gente definiu força elétrica, lei de Coulomb, fez alguns problemas. E aí você pôde observar que o diferencial que a gente vai tratar no curso é quando a gente for abordar distribuições de cargas contínuas, né? A distribuição de carga elétrica, você já viu isso no seu ensino médio, ou deve ter visto, e não muda muito do que a gente faz aqui, né? Mas quando a gente vai para o caso contínuo de carga, né? Quando o material que a gente vai, que está carregado, ele possui uma determinada geometria, de preferência uma geometria que a gente conheça, né? Tipo uma linha, um plano, um cubo, uma esfera, né? Um cone. Então, a gente tem que fazer uso do cálculo diferencial integral para tentar verificar como é que se dá essa relação, né, da interação entre cargas elétricas, tá? Aqui a gente vai seguir para o tema de campo elétrico. E o que é o campo elétrico, né? Da onde surgiu essa ideia de campo elétrico? Bem, vamos começar aqui do básico, né? O básico é o seguinte: você sabe que basicamente o processo de interação, né, entre duas cargas, ele pode ser repulsivo ou atrativo a depender do sinal entre elas, né? Então, só para deixar aqui anotado, né? Se eu tenho duas cargas positivas, o efeito vai ser aqui uma carga 1, aqui uma carga 2. Que a carga 1 produz uma força na carga 2 e, pela terceira lei de Newton, né, a carga 2, por sua vez, devolva, né, também aplique uma força, a carga 2 aplica uma força sobre a carga 1, com mesma direção, mesmo sentido, ou melhor, mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade, tá? Só que veja só, a gente está acostumado, né? Imagino que vocês se recordem lá da Física Geral 1, que nesse processo de interação de um objeto fazer força sobre o outro, eles normalmente estejam em contato um com o outro, né? E aí, nesse caso aqui de ter duas cargas positivas, eles não estão um em contato com o outro, né? Então, uma pergunta que fica é como é que uma carga sabe da existência da outra carga, né? Como é que essa carga 2 sabe que a carga 1 é positiva e sente uma repulsão, né? Ou se a carga 1 fosse negativa, como é que a carga 2 sentiria a carga 1 negativa e sentiria uma atração? Não faz muito sentido, né? Como é que uma sabe da presença da outra? Então tem que ter algum elemento que justifique isso, né? Tem que ter alguma coisa para transmitir essa informação, né? E uma saber da existência da outra e, obviamente, também saber o sinal uma da outra para ver se vai ser uma repulsão ou atração, tá? Então, para resolver essa questão, né, que surge o campo elétrico, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, campo elétrico. Então, o campo elétrico é como se fosse um intermediário, né, nesse processo de interação entre as cargas, né? É ele que vai mediar essa interação, certo? É ele que vai dizer, ó, tem um cara de carga positiva aqui, você é positivo, você vai ser repelido. Tem um cara de carga negativa aqui, você é positivo, vai ser atraído. Então, o campo elétrico, ele é isso, ele é o mediador da interação entre as cargas, né? Vou escrever isso aqui para você também deixar anotado, né? Tá? Então, essa é a ideia conceitual, né, da importância do campo elétrico. Ele surge justamente como um elemento para poder justificar essa interação entre as cargas, né? A interação que se dá à distância, não tem um meio, né, que vai transmitir essa informação, né? O campo, ele é este elemento, este objeto físico, né, essa entidade física que vai dizer, né, que vai propagar essa informação, vai dizer uma outra partícula como se desse interação. Tá. Então, aí vamos seguir. Beleza. Então, essa é a ideia conceitual, né, do campo. Só aqui para poder definir, a gente sabe, então, a gente define, né, que quando uma carga é positiva, ela vai emitir
um campo elétrico saindo dela. Tudo bem? Quando a carga é positiva, ela atua como uma fonte de campo elétrico. O campo elétrico sai dela, certo? Quando a carga ela é negativa, ela atua como um sorvedouro, né? É um lugar onde como pode dizer, né? Absorver esse campo, né? Então, o campo elétrico ele entra nela. De um modo ou outro, as cargas vão ser sempre a origem dos campos, né? Então, se uma partícula tem carga, necessariamente ela vai emitir um campo. Tudo bem? Então, a carga elétrica vai ser sempre dada como uma fonte. Seja uma fonte no sentido de fazer o campo sair dela, né, e ir até o infinito, né, ou ir do infinito até ela, né? Isso, no fundo, acaba sendo uma abstração, né? Não tem como ela vir do infinito para ela, mas ele se propaga, no caso negativo, só que com o vetor apontando, né, para a carga. No positivo, ele se propaga apontando para fora da carga. Tudo bem, pessoal? Né? Então, feita essa discussão aqui introdutória, conceitual, vamos para os valores, né? Se eu quero saber o valor de um campo, como é que eu meço isso? Como é que eu mensuro isso? Né? Então, vamos lá. A gente sabe da existência do campo no processo de interação entre duas cargas, correto? Não é isso que a gente está argumentando? No processo de interação entre duas cargas, essa interação, a gente aprendeu a calcular, ela é dada pela lei de Coulomb, né? Então, força elétrica, né? Vou colocar aqui já do jeito convencional, que vocês vão ver. 1 sobre 4π epsilon zero, produto entre as cargas, né? Q1, Q2, sobre R ao quadrado, na direção R unitário, né? O meu campo elétrico, a definição dele, né, para a gente poder calcular, vou colocar aqui, né, definição. Ele é dado como sendo a divisão da força elétrica pela carga, né? Então, é assim que a gente mede o campo elétrico. O que que acontece? Você tem, vou colocar aqui, né, uma distribuição de carga. Vamos colocar que essa carga aqui essa distribuição de carga é positiva. Como é que eu sei que essa partícula carregada, ou melhor, como é que eu sei que esse objeto ele vai ser carregado? Quando eu colocar uma cargazinha aqui ó, menor, que a gente costuma chamar de carga de prova, e aí se essa carga menor sofrer uma repulsão ou uma atração, eu sei que ali tem um campo, certo? Então essa é a definição formal de campo elétrico. Dada um objeto carregado, dado um objeto, para você saber se ele é carregado, você vai aproximar um outro objeto, de preferência que ele seja menor, né? Para que o efeito desse objeto maior aqui ó, seja mais preponderante sobre a carga de prova do que o contrário. Né? Ambos vão fazer a mesma força um sobre o outro, mas às vezes um por ter uma massa maior do que o outro, né? Isso causa uma aceleração menor. É tipo assim, a gente e a Terra, né? A Terra faz uma força sobre a gente, que é a força peso para baixo, a gente faz a mesma força sobre a Terra. Só que a massa da Terra é um negócio gigantesco, né? Então, isso acelera ela um valor que é insignificante, perto do que ela acelera a gente, que é a gravidade. Sacou? Então, por isso que eu botei essa distinção aqui. Uma carga de prova normalmente uma espécie de sensor, né, de que a força que ela vai fazer no objeto, né, maior não seja relevante. Vai ser de novo, vai ser o mesmo valor de força, mas por ser um objeto maior, vai causar uma aceleração pequena, né, para você interferir menos no sistema. Tá claro, pessoal? Tá? Então, essa aqui é a definição de campo elétrico. Né? Você, para poder sentir o campo elétrico, você precisa de uma outra carga, a gente chama de carga de prova. A partir do momento que ela sente uma força, você sabe que tem um campo. Então, o campo elétrico é isso, é a razão
entre a interação que a carga de prova vai sentir dividido pela própria carga de prova, tá? E aí, se eu olho para essa equação, qual é a unidade que eu tenho para o campo elétrico? A minha unidade é a unidade de força, que é Newton, pela unidade de carga, que é Coulomb, né? Então, vamos lá, vamos supor que eu tenho informação aqui, ó, tem um objeto que ele tem um campo elétrico de 100 newtons por Coulomb. Como é que eu interpreto isso? Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto da seguinte forma: se eu coloco uma carga de prova de 1 Coulomb dentro desse campo, isso vai produzir uma força elétrica de 100 newtons sobre essa carga de prova, né? Se eu coloco uma carga de prova de 2 Coulomb, isso vai produzir, coloca a carga de prova dentro dessa região com esse campo aí. Isso vai produzir sobre essa carga de prova uma força de 200 newtons. Beleza? E por aí vai, né? Então, a informação do campo elétrico, basicamente, é o tanto de força que você vai aplicar sobre a carga de prova, né? Proporcional a essa carga de prova. Então, ou seja, a força que será aplicada proporcionalmente à carga de prova que você inserir na região de campo elétrico. Tudo bem? Então, quanto maior essa carga de prova, maior vai ser a força que ela vai manifestar. Beleza? Então, basicamente é isso. O campo ele vai medir a intensidade com que a força atua sobre uma outra partícula também carregada, né? E aí, proporcionalmente, a carga dessa partícula colocada. Tudo bem até aqui? Show, né? Tá. Essa expressão, essa é a definição formal, né? Campo elétrico é a força elétrica dividida pela carga de prova. No caso de uma partícula pontual, essa expressão ela pode ter um novo formato, né? Que, vamos lá, pegando a definição aqui, ó. Campo elétrico, então, é a força elétrica sobre a carga de prova. Força elétrica você já sabe que é 1 sobre 4πε0, produto entre as cargas. Deixa eu colocar assim, né? Que é grande, que é pequeno. Dividido pela distância ao quadrado. Isso dividido pela carga de prova. Então, daqui você verifica que a carga de prova cancela. Então, o meu campo elétrico é 1 sobre 4πε0, carga fonte, né, carga original do objeto, pelo R ao quadrado. Isso também é R unitário. Então, essa expressão, a segunda expressão, ela é interessante porque a gente não precisa ter uma segunda carga, né? A gente não precisa ter uma carga de prova para poder medir o campo. A gente só precisa da carga fonte, né, da carga original, né? Beleza? Então você tem essas duas possibilidades, né? Uma, a definição em cima do campo elétrico, ela é mais no sentido assim de você entender o significado de campo, que ele é isso, é o intermediário nesse processo de interação entre partículas carregadas, por isso que a gente define daquela forma, né? E o segundo é para você pegar a outra ideia do campo como sendo uma consequência da partícula ser carregada, né? A carga fonte. Porque como a gente viu, uma carga positiva gera um campo saindo, a carga negativa gera um campo entrando. Então, toda partícula carregada ela vai emitir um campo elétrico, tá? Então, isso fica explícito nessa expressão, nessa segunda expressão, né? Aí, quando é que você vai usar uma ou outra, vai depender do contexto do problema. Tudo bem? Tá. Então, ó, feito essas observações, a minha proposta aqui é fazer dois exemplos, né? Um envolvendo a distribuição discreta de carga e o outro envolvendo a distribuição contínua de carga, tá bom? Então, deixa eu começar aqui por uma distribuição discreta. Tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui. Então, vou colocar assim, exemplo 1. Eu vou ter a seguinte distribuição aqui, pessoal. Esse é meu sistema de referência, XY, beleza? Dentro desse sistema,
eu vou ter 3 cargas. Uma carga Q1 aqui, uma carga Q2 aqui no centro, uma carga Q3 aqui embaixo. Todas positivas, tá? Vou colocar aqui, ó, Q1 é maior que 0, Q2 é maior que 0, Q3 é maior que 0. Perdão, maior que 0, tá? Todas estão a uma mesma distância, uma da outra. Vou colocar aqui assim, uma distância D da origem, uma vai estar na origem, outra distância D mais para o lado negativo da origem. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Então, eu tenho essas 3 cargas aí pontiformes, né? Deixa eu pensar, vamos colocar todas com a mesma carga? Acho que para facilitar o raciocínio, talvez. Então, eu vou escrever assim, ó. Vou colocar assim, né? Q1 é igual a um Q2, é igual a um Q3, que todas são maior do que 0, tá bom? E o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o valor do campo elétrico num ponto ao longo desse eixo X aí. Então, vou colocar aqui um ponto P. Tudo bem? Quanto que vale esse campo elétrico nesse ponto P? Certo? Então, esse é o desafio. Então, como é que a gente pode responder isso? Primeiro, a gente tem que fazer uma análise vetorial do problema, né? A gente acabou de discutir que o campo elétrico, quando a carga ela é positiva, o campo elétrico sempre está saindo, não é isso? Então, se você for olhar aqui, ó, esse vetor unitário aqui, R unitário, ele significa o quê? Que é a direção do campo elétrico é sempre uma linha reta que une o ponto que você quer analisar à fonte, beleza? Então, se eu venho aqui no problema, ó, eu verifico o seguinte. Desta carga fonte Q1 até o ponto, eu tenho esta linha reta. Como é positivo, isso significa que o meu vetor carga elétrica, meu campo, né, no meu vetor campo elétrico, ele vai apontar nesse sentido. Tudo bem? Já Q2, essa linha aqui, Q3, essa linha aqui. Então, os meus campos serão assim, ó. Campo é 3, campo é 2. A imagem ficou um pouquinho carregada, mas é isso. Tudo bem? E aí, pelo princípio da superposição, eu sei o quê? Que meu campo resultante, ele tem que ser a soma vetorial desses 3 campos. Não é isso? Então, vou escrever isso aqui, né? Pelo princípio da superposição, temos que o campo resultante no ponto P, o campo no ponto P, colocar assim, tem que ser a soma vetorial do campo 1 mais o campo 2 mais o campo 3. Tudo bem? E aí, como é que eu posso fazer essa soma vetorial? Né? Veja só, você concorda comigo que o E1 e o E3, se eu decompor eles em componentes X e Y, as suas componentes Y vão se cancelar? Né? Porque eles estão à mesma distância das suas fontes, respectivas fontes Q1 e Q2, e Q1 e Q3, desculpa, eles estão à mesma distância das fontes Q1 e Q3, e Q1 e Q3 carregam a mesma carga. Logo, o vetor E1 e o vetor E3 vão ter o mesmo valor. Vão ter o mesmo valor, por estarem à mesma distância, vão ter o mesmo ângulo. Na hora que você fizer a composição, né, a componente E1Y é igual em módulo à componente E3Y. Igual em módulo, porém, como eles vão estar em sentidos opostos, né, um vai apontar para cima, outro para baixo, um vai cancelar o outro. Então, de um modo geral aqui, o meu campo elétrico resultante, ele vai todo apontar no eixo X, certo? O problema é que carrega essa simetria, que a componente Y vai se anular, logo todo o meu vetor do campo, todo o meu vetor campo elétrico que atua no ponto P vai se apontar totalmente na direção X positiva. Então, vocês estão de acordo?
Né? Sempre quando fazer o problema é importante fazer essa análise da simetria, porque às vezes muitos termos cancelam. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, meu campo P, ele vai ser basicamente, então, a minha componente é 1x, e eu vou somar aqui assim, ó, é 1x, mais E2, que é todo em x, mais E1y, isso tudo na direção I, que representa, né, o x positivo. Beleza? Aí vamos lá. Quem é o meu vetor E1x? Quem é a minha componente E1x? Meu E1x vai ser um cara que tá aqui, esse cara aqui, ó, né? A imagem vai ficar ruim, vai ficar carregado, né? Mas vocês conseguem ver? Vamos colocar um ângulo aqui, ó. Este ângulo θ aqui, ó, vai ser igual para este ângulo θ. Porque o problema tem simetria, né? O ângulo oposto é D, o lado oposto é D para os dois, a adjacente também é igual, então é tudo igual. Isso significa que esse cara também é θ e esse cara também é θ, tá? Então, meu E1x, você concorda ali que ele seria o vetor E1 vezes um cosseno de θ? Né? O meu E1y, desculpa, E1y a gente sabe cancelar, não vou mexer com ele. Meu E3x. Eu botei aqui errado, então, ó. Foi mal. Aqui é 1, é 2, é 3, é 3x, tá? Meu E3x, então, vai ser um E3, também vezes um cosseno de θ. Certo? E meu E2 é o E2 que a gente vai colocar lá depois. Então, já vou escrever isso aqui, ó. Meu campo no ponto P vai ser E1 vezes cosseno θ, mais um E2, mais um E3 cosseno θ também. Tudo isso na direção I. Vamos seguir. Quem é meu E1? Meu campo elétrico é 1. Ele não seria aqui, ó, 1 sobre 4πε0, Q1 sobre a distância entre o ponto e a carga 1 ao quadrado, que é essa distância aqui, ó. Vamos voltar para a imagem. Essa distância aqui, ó. Não é isso? Porque quando a gente calcula aqui o campo elétrico, ó, é isso vezes a carga, vezes a distância do ponto à carga. Né? O R representa a distância do ponto, você quer calcular até a carga. Então, essa parte que eu grifei aqui em amarelo, se você analisar, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, não é isso? Então, por Pitágoras, esse lado aqui seria quem? A raiz quadrada de x ao quadrado, que é essa distância aqui, ó, que é a distância do ponto P até a origem. Não é isso? X ao quadrado, mais o cateto ao quadrado lá, o d quadrado. Tudo bem? Então, este é o meu R. Este R, eu vou levar ele ao quadrado, então vai tirar a raiz, hein? Presta atenção, hein, galera? Qualquer coisa vocês falem que eu pauso. É fácil. Então, aqui seria x quadrado mais d quadrado. Tudo bem? Era uma raiz, eu tirei o quadrado, a raiz some, tá? E esse cosseno θ? Esse cosseno θ, eu posso explorar esse triângulo aqui, ó. Se eu explorar esse triângulo, qual que é a definição de cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente pela hipotenusa, não é isso? Então, meu cosseno θ vai ser o cateto adjacente, que é x, pela hipotenusa que está aqui, ó. Que a gente acabou de calcular. Tudo bem? Então, é isso que eu vou colocar lá, ó. Meu cosseno θ aqui, então, é x, que divide x ao quadrado mais d ao quadrado elevado a meio. Estão acompanhando aí? Mais agora o E2. O E2 é 1 sobre 4πε0. Q2 e x ao quadrado, né? Porque o E2 tá na origem, então a distância do ponto ao Q2 é o próprio x, né? E aqui acabou. Agora do E3 seria 1 sobre 4πε0, Q3. A distância vai ser a mesma coisa dos outros, né? Então seria aqui x2 mais d2
O meu cosseno θ segue a mesma lógica, seria D, não, é cateto adjacente, perdão, não é oposto. Então, cateto adjacente é x sobre a hipotenusa, que é x² mais d² elevado a meio. Bom, ficou gigante a expressão, né? Vamos simplificar isso aí. Então, meu campo no ponto P é Q1, Q2, Q3 são todos a mesma carga. Então, vou chamar todo mundo de Q. E aí, vou deixar aqui, ó, Q sobre 4π epsilon zero, tá? Aí, o que vai sobrar aqui dentro? Vai ter um x que divide um x² mais d². Aqui, ó, base, somos expoentes. Esse expoente aqui é 1, esse expoente aqui, ó, é meio. 1 mais meio vai dar 3 meios. Tudo bem? Essa expressão que eu acabei de determinar aqui, essa expressão aqui, ó, é a mesma para esse caso aqui. Não é isso? Então, já posso botar um 2 ali em cima do x. 2, certo? E aí sobra agora o que é x. Ah, não, aqui o que eu tirei, né? O que eu tirei. Então, aqui fica um 1. Tudo bem? Então, este é o meu vetor campo elétrico no ponto P. Ok? Está determinado aí meu campo elétrico no ponto P. Certo? Só que agora vamos trabalhar um pouco com esse resultado aqui, né? Vamos fazer aqui uma análise, né? Vamos, por exemplo, colocar o seguinte. Se esse x aí tende a zero, né? Tender a zero, deixa eu ver. Porque se eu coloco tendendo a zero... Vamos lá. Deixa eu justificar aqui, então. Você sabe que tender a zero não significa ele ser zero, correto? Não é isso? Então vamos colocar assim, o x ele vai tender a zero, mas ele não vai ser zero, porque do contrário esse termo aqui, ó, explode, não é isso? Mas se o meu x tende a zero, você concorda que essa expressão aqui, ó, ela vai ser zero? Porque o meu denominador vai tender a ser d², né? Vai ter um 3 meios ali, vai cortar, vai ser d ao cubo, na verdade. E em cima o x tende a zero. Então, zero dividido por um número diferente de zero, isso vai tender a zero, certo? Então, essa expressão aqui, esse primeiro termo, vai tender a zero, né? Então, quando eu faço aqui, olha só, esse é o meu resultado, tá? Do campo do ponto P. Estou fazendo uma análise aqui, o seguinte. X tendendo a zero, isso vai implicar o que meu campo P, ele vai tender a ser esse aqui, ó. Faz sentido esse resultado? Isso aqui não é um campo de uma partícula, né? Isso não é um campo de uma partícula? Faz sentido quando o meu x tende a zero, o campo tender ao campo de uma partícula? Vamos voltar lá para o início do problema. Quando esse ponto P que está aí, né, em destaque em vermelho, ele vai se aproximando da origem, o que vai acontecendo? As contribuições da carga 1 e da carga 3, elas vão sempre se cancelar. Então, quanto mais próximo do zero, o efeito que vai ser preponderante vai ser só o efeito da carga 2, porque a carga 1 e 3 vão sempre se cancelar. Então, faz sentido sim, né? Então, próximo à origem, o seu campo, o valor dele é predominantemente resultado da carga 2, uma vez que pela simetria as contribuições de 1 e 3 vão se cancelar. Tudo bem? Então, essa é uma primeira análise, né? Um outro caso. Deixa eu pegar esse aqui e colocar aqui embaixo. Tá. Um outro caso. E se meu x ele tende ao infinito? E tender ao infinito aqui, entenda o seguinte, ele está a uma distância muito grande, não precisa ser infinito, tá? Meu x ele tende a um valor, vamos colocar assim, né? X ele tende a ser muito maior do que d, a distância que separa as partículas, tá? Qual vai ser o comportamento desse resultado que a gente teve aqui?
Beleza? Se eu olho para o primeiro termo, eu vou ter aqui o seguinte, olha só. Vê se você vai concordar comigo. Se eu olho aqui para o primeiro termo, isso aqui é limite, hein? Você concorda comigo que esse primeiro termo aqui, ó, o denominador, ele vai ser eu estou falando um número, um x que seja muito maior que o d. Então, essa razão aí, você concorda comigo que ela tenderia a ser uma coisa desse tipo, assim, ó. 2x que divide x ao quadrado elevado a 3 meios. Porque se meu x é muito maior que d, a contribuição do d é insignificante. Então, eu posso ignorar ele, concorda? E aí, isso aqui seria igual, então, a um 2x que divide raiz quadrada aqui, corta com esse meio, x ao cubo. Isso vai dar, então, um 2 sobre x quadrado. Não é isso? Se o meu x é muito maior que d, esse primeiro termo ele pode entender isso aqui. Né? Relembrando lá de limites, vocês trabalharam isso com certeza, né? Então, como resultado final, o que eu ia ter? Eu ia ter esse termo somado com esse. O que ia sobrar quando somos dois? Ia ficar como? 3x quadrado, concorda? É. Porque eu estou pegando esse x aqui não tendendo ao infinito. Estou pegando um x muito maior do que o d. Só para fazer a simplificação do primeiro termo, tá? Então, aqui o resultado seria o seguinte. Meu campo P seria, então, 3Q sobre 4π epsilon zero sobre 1 sobre x quadrado. Esse é o meu resultado, concorda? Peguei o primeiro termo, que era 2 sobre x quadrado, somei mais 1 sobre x quadrado. 2 sobre x quadrado mais 1 sobre x quadrado é 3 sobre x quadrado. O 3 eu aglutinei aqui com Q. Faz sentido esse resultado para o problema? Essa solução que eu tenho aqui, ela se parece com o quê? Não parece com a solução do campo elétrico de uma partícula? Só que uma partícula agora que tem uma carga 3Q. Não é isso? Então, o que esse resultado está dizendo para a gente? Quando eu tomo uma distância muito grande do meu sistema, que são 3 partículas, a essa distância muito grande, ele enxerga essas 3 partículas como se fossem uma partícula só, com a carga tripla. Sacou? Então, isso aqui é uma informação que é importante para você usar toda vez que você chegar numa resposta, que é o seguinte: a grandes distâncias, independente da distribuição do sistema de cargas, independente se ela é contínua, se ela é discreta, do formato da geometria, a grandes distâncias, o cara enxerga o sistema como se fosse uma partícula pontual, que é o caso. Ele está enxergando essas 3 partículas como se fossem uma única partícula num ponto. Beleza? Então, essa informação ela vai ser útil, porque assim, vai ter situações que você vai ter que resolver o integral e você vai ficar na dúvida. Mas se a solução da integral está certa, está errado, então você tem que fazer esse tipo de análise. Né? Pega a sua resposta a uma grande distância. A essa grande distância, essa distribuição vai se convergir para como se fosse um ponto, uma partícula pontual, então possivelmente você está no caminho certo. Beleza? Tá. Então era isso. Esse era o primeiro exemplo, tá? Que é um caso discreto. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? Tá, então vou seguir, hein? O segundo exemplo vai ser já agora, vamos fazer uma distribuição contínua, tá? Esse é um exemplo do Halliday. Eu estou pensando se eu faço do anel ou se eu faço da linha. Vamos fazer da linha e aí depois eu faço do anel, então. Tá bom. Então é o seguinte. Exemplo 2. Opa.
Então, vou fazer o seguinte. Agora, tá suave aí, né, galera? Vocês estão acompanhando? Sim, sim, professor. Demorou. Então, agora é o seguinte. Vou colocar aqui um sistema de referência. XY. Sobre esse sistema de referência, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai ter uma barra. Tudo bem? Esta barra, ela está carregada. Ela tem uma densidade de carga, na verdade. Vou colocar aqui dados. Ela vai ter uma densidade de carga lambda, né? Vocês lembram disso? Densidade de carga é a carga sobre o espaço que ela ocupa, né? Se a densidade de carga ela for linear, então a carga sobre o comprimento. Se for uma área, a carga sobre a superfície, né? Se for volumétrica, a carga sobre o volume, beleza? Então, esse lambda aí vai refletir sempre uma carga pelo comprimento. E aí vou colocar o seguinte, esse fio ele tá simétrico aí no sistema de referência, de modo então que este ponto aqui representa A e este ponto aqui representa o menos A. Então o comprimento desse fio total seria 2A, tá bom? Então meu L, vou colocar aqui azul, o meu L é igual a 2A, tá? Além disso, o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o valor do campo elétrico, qual o formato do campo elétrico num ponto P aqui, ó, ao longo do meu eixo X. Tudo bem? Então, até agora, vocês devem estar acostumados a fazer, calcular o campo elétrico, né, de uma partícula pontual e fazer a soma vetorial para saber quando é mais de uma partícula pontual. Mas agora a gente tem uma distribuição contínua, né? Eu tenho um fio, uma barra, que tem um comprimento finito e está carregada positivamente. Vamos colocar esse lambda positivo. Tá? Como é que eu faço para poder descobrir o campo elétrico aí nesse ponto P? Certo? Então, não sei se você vai lembrar da estratégia que a gente usou para quando a gente for determinar a força elétrica. Eu nem lembro mais, era entre uma partícula e uma barra também, né? A gente Isso. sempre pegava o quê? Um elemento infinitesimal da distribuição contínua. Então, se eu pego aqui, ó, um elemento infinitesimal de Q, tá? E aí eu verifico o seguinte, qual é o campo elétrico que esse elemento infinitesimal produz? Quando eu coloco ele sendo infinitesimal, eu posso tratar ele como se fosse um ponto, uma partícula pontual. E aí o campo dessa partícula pontual a gente sabe, né, como calcular. E a gente sabe que nesse processo de interação, este campo, ele é o quê? Uma linha reta que vai da fonte, né, da carga infinitesimal até o ponto. Como ele é positivo, o campo então segue essa orientação aqui. Por seu campo vindo de uma partícula infinitesimal, esse campo então vai ser também um campo infinitesimal, é um dE. Tudo bem? Beleza? Ok. Então, vamos fazer essa primeira observação aí, ó. Vou colocar assim. Então, ó, sabendo que o campo elétrico de uma quantidade infinitesimal, né, dado por uma carga infinitesimal, é dado por. Então, vai ser dado pelo que, ó. Então, quem vai ser o meu dE? O meu dE, meu vetor dE, certo? Ele vai ser 1 sobre 4 π epsilon zero dq sobre r ao quadrado, r unitário. Tudo bem? Suave aí, galera. Nota que esse meu dl é um vetor.
né? O meu problema ele exime uma simetria, assim como no caso anterior, né? Mas aqui é o seguinte, eu vou ter... Esse vetor dl vai ter componentes, tudo bem? Então eu vou ter que decompor esse vetor dE. Se eu faço a decomposição, significa que eu vou ter, então, uma componente dEx e uma componente dEy, né? O dEx é quem? É o dE vezes 1 cosseno. Eu vou chamar esse aqui. Aqui tem um ângulo θ, ó. Aqui tem um ângulo θ. Aqui tem um ângulo θ. Meu dEx é um dE vezes um cosseno θ. E o meu dEy é um dE vezes um seno θ. Tudo bem? Ok? Beleza. Esse DE aí, eu posso abrir ele, né? Eu posso escrever ele. É porque ele está escrito aqui, na verdade, né? Porque quando eu pego essas componentes aqui, esses valores aqui estão em módulos aí colocados, tá? Então eu ia pegar essa informação aqui, ó, em módulo também, né? Ou seja, sem esse vetor, tá bom? Tudo bem? Então, vamos escrever isso aí, né? Vamos continuar abrindo esse sistema e ver o que a gente consegue achar. Deixa eu colocar assim, ó. dx seria, então, 1 sobre 4π epsilon 0 dq sobre r ao quadrado vezes um cosseno θ. E o meu dEy é 1 sobre 4π epsilon 0 dq sobre r ao quadrado seno θ. Meu zap aqui tá bombando. Ok. Então, eu sei como achar essas componentes, mas como a partir dessa relação das componentes eu consigo saber o campo da barra toda, o campo que a barra toda faz no ponto P? Porque essa expressão que eu estou montando aqui com vocês é a componente do campo elétrico para uma quantidade infinitesimal, certo? Que é aquela que está marcada ali em vermelho na figura. Mas como é que eu faço para descobrir, então, o meu campo elétrico da barra como um todo? O que eu vou ter que fazer, gente? Fala aí para mim. Tem que somar todos os infinitesimais. Isso, tem que somar todas as contribuições infinitesimais, que basicamente isso vai ser criar uma integral. E aí, o que garante que essa soma vai resultar no campo elétrico? O princípio da superposição. Então, posso somar. O resultado final é a soma de todas as infinitas contribuições. Perfeito. E aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter duas integrais que eu vou ter que calcular. Porque eu vou ter que determinar o campo elétrico resultante da componente x, certo? E o campo elétrico resultante da componente y. Tudo bem? De imediato, você já pode inferir aqui o seguinte. Assim como no caso anterior que a gente fez, as três partículas, o campo elétrico resultante da componente y, você já pode esperar que seja nulo, concorda? À medida que eu vou descendo ali o meu dq está aqui. O meu dq está aqui. Eu vou começar lá em A e vou descer ele para o menos A. Né? Quando eu passo do zero para baixo, ou quando tiver um dq aqui embaixo, ele vai gerar uma contribuição dE nesse sentido, onde minha componente y é oposta à da região que está em cima. Então, já é esperado de que o resultado da soma, né, das infinitas contribuições infinitesimais dessa barra, o resultado da componente y do campo elétrico seja nulo. Concordam? Eu posso já argumentar isso de cara, assim, ó, pela simetria, campo elétrico, o eixo y do campo elétrico é nulo. Mas eu vou fazer a conta, vou mostrar para vocês por que é. Vamos fazer essa conta, beleza? Quer perguntar alguma coisa, Lua? Não podia fazer, tipo, sem decompor? Como Em assim? x e y? Tipo assim, fazer... Nesse caso não dá. Você precisa criar uma expressão só com DE, né? Não, nesse caso não vai dar. Nesse caso vai ter que fazer a decomposição e depois para achar o resultante. Beleza? No caso anterior, o que acontecia? No caso de força elétrica, se eu não me engano, estava todo mundo apontando para o eixo X. Então não precisou fazer decomposição. Mas toda vez que for uma força elétrica, um campo elétrico, você vai ter sempre que decompor. Eventualmente,
o próprio problema vai mostrar que não vai precisar. Tipo, esse caso aqui, a componente y é zero. Então, tá todo mundo apontando para o eixo x, só for fazer do eixo x. Porque ele vai ser resultante. Mas, de modo geral, não. Você sempre tem que trabalhar com as componentes. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Olha só. Vamos começar, então, por esse dy, né? Já que a gente sabe que é zero, vamos efetivamente descobrir isso. Então, se eu quero saber aqui, ó, eixo y, qual é o meu campo elétrico no eixo y, eu vou ter que pegar esse resultado aqui e vou ter que integrar ele, né? Vou ter que trabalhar ele, certo? Então, se essa é a contribuição de uma quantidade infinitesimal para a componente y do campo elétrico. Se eu quero saber de todo mundo, eu tenho que integrar todo mundo, somar todas as infinitas contribuições. Então, isso daria em... meu y seria, então, 1 sobre 1/4πε0 integral dq sobre r ao quadrado vezes seno de θ. E aí vamos trabalhar com essa expressão. A carga total do fio, da barra, não é dada, né? O que é dado é o lambda, é isso? Então, eu já sei aqui, ó, que lambda, ele é um dq sobre um dy, né? Fazendo alusão, porque ele está distribuído ao longo do eixo y. Então, é sempre um dq pelo comprimento, mas o comprimento da barra está distribuído ao longo do eixo y, por isso que eu botei dy. Então, eu já sei que meu dq é um lambda dy. Tudo bem? Além disso, eu sei também o seguinte. Seno θ. Seno θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu volto aqui na figura, meu cateto oposto, quem é? Meu cateto oposto, ó, é daqui, onde está o dq, até o zero. Então, meu cateto oposto aqui, ó, vai ser um y. Não é isso? E aí eu vou estar mudando esse cateto oposto, porque eu vou pegar uma contribuição infinitesimal lá no topo, quando o y valer a, vou descendo, y vai valer zero, até o y valer menos a, entendeu? Eu vou estar varrendo esta barra. Então, meu y ele vai mudar ao longo da integração. Ele é a variável de integração. Porque meu y vai valer a, depois é menos a. Tudo bem? Então, esse é meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Este é o meu triângulo aqui, ó. Né? Então, qual que é a hipotenusa desse triângulo? Se você aplica Pitágoras, isso vai dar o quê? Vai ser o cateto oposto ao ângulo, né, que é y ao quadrado, mais x ao quadrado, né, que é a distância aqui, ó. Mais x ao quadrado elevado a meio, né, que é a raiz. Estão de acordo? Então, essa é a minha hipotenusa. Essa hipotenusa vai estar variando. Quem vai estar variando nessa hipotenusa? É o y. O y vai sair de a até menos a. Ou pode ser o oposto, né, de menos a. Então, esse é o ideal. E o x vai estar fixo, é um ponto fixo, certo? Então, vou pegar as informações e jogar aqui, ó. Então, aqui vai ser seno θ, né? Vai ser um y sobre um y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Aí eu vou pegar essas informações e jogar nessa integral que a gente está trabalhando. Então, meu campo em y vai ser 1 sobre 4πε0. Uma integral que vai de menos a até a. O meu dq é um lambda dy. O meu seno θ é um y sobre y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. E o r ao quadrado, que é a distância da contribuição infinitesimal até o ponto P, é a hipotenusa que vai estar variando junto, né? Essa hipotenusa vai estar ao quadrado, então isso aqui vai ficar, ó, y ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Dá para juntar isso aí. Deixa eu fechar aqui, ó. Então, minha componente y vai ficar. O lambda é uma constante, sai. Integral que vai de menos a y dy. Vai vendo aí se eu não estou comendo mosca e esquecendo algum termo, hein? Y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios, né? Que é base igual, somos expoentes, meio mais 1, 3 meios, tá? Deixa eu ver, não estou esquecendo nada não, né? Lambda foi para lá, y está ali. Beleza, então essa é a integral que a gente tem que resolver. E aí? Eu já posso de cara falar que essa integral é zero, cara. Tem uma propriedade aí que eu posso usar. Essa função aqui, ó,
Essa função é par ou ímpar? Você sabe quando é que a função é par ou ímpar? Fala aí, não, né? Quando você troca o x por menos x e o valor dá igual, isso é par. Tá? Quando você troca o x por menos x e o valor dá menos, sacou? Isso é ímpar. E aí tem o seguinte: quando a função for par no intervalo simétrico, o resultado é o dobro de metade do intervalo. Não sei se você entendeu. Beleza? Tá. A Lua fez assim, eu vou achar que todo mundo também entendeu, tá? Quando a função é ímpar no intervalo simétrico, o resultado é zero, sempre. Sacou? Porque quando a função é ímpar, dentro do intervalo simétrico, vamos colocar aqui uma situação. Essa aqui, ó. Isso aqui é y igual a x. Essa função ela é ímpar. Se o meu intervalo é simétrico, significa que a distância daqui, ó, até esse ponto aqui, eu chamar de A, é a mesma daqui até aqui. Integral não é a área. Integral no resumo basicamente a soma das áreas. Então, do lado de cá eu tenho uma área positiva, do lado de lá eu tenho uma área negativa. Como a intervalo é simétrico, essas áreas em módulo são iguais. Por a função ser ímpar, um tem um sinal oposto ao outro zero. E isso aqui vale para qualquer coisa, tá? Qualquer função ímpar. Então, sei lá, peguei esse resultado aqui, ó, essa função. Né? Nem é isso, na verdade, isso aqui ficou torto aqui. Então, toda função ímpar no intervalo simétrico, ela vai ser zero. E toda função par no intervalo simétrico, ela vai ser sempre o dobro de metade do intervalo. Então, isso é uma propriedade importante que você olhando para essa integral, a função que está dentro da integral ela é ímpar. Tudo bem? E o intervalo é simétrico, logo é de cara é zero. Mas vamos supor, então, já que você não saiba disso, certo? Então, vamos resolver a integral. Mas eu já estou te adiantando isso, porque eventualmente você pode usar essa informação e aí te poupa tempo, né? Tá? Então, vamos resolver essa integração. Vamos lá, tem que fazer aqui o quê? Uma mudança de variáveis, né? Possivelmente. Qual é a sugestão que vocês têm de mudança de variável aí? Foi a cálculo 1 foi com quem? Silvia. Vou falar para ela, hein, que vocês não estão sabendo fazer integral. Vai lá, qual a mudança de variável aqui que seria ideal? Aqui, ó, vou tentar uma aqui. Trocar o y ao quadrado mais x ao Perfeito. quadrado. Igual. Show, garoto. Muito bom. Y ao quadrado mais x ao quadrado. Lembrando, x é uma constante e y é variável, né? Então, quando eu faço du aqui, isso vai resultar num d 2y dy, né? Que o x é constante, quando você deriva, zero. Então, vamos usar essa aí. Então, aqui meu campo em y vai ser lambda sobre 4πy0, integral, depois eu coloco os limites, vai ficar aqui em cima um du sobre 2, né? E embaixo ficaria um u elevado a 3 meios, não é isso? Confere aí também que às vezes eu dou um vacilo. Agora trocando os limites de integração. Um é quando y for a e o y menos a. Deixa eu ver se eu faço isso agora. Não, deixa sem o limite. Depois eu troco, faço os limites de integração. Vamos resolver essa integral. Eu quero jogar isso aqui, quero ter espaço aqui. Eu vou jogar isso aqui pro cantinho assim. Ah, vai ficar embolado, tá horrível. Tá bom. Então vai ficar aqui, ó. Lambda sobre 4πy0. Quanto que dá essa integral? Já vou juntar esse 2 com 4 ali, vai dar 8. Quanto que dá essa integral? U elevado a menos 3 meios. Isso dá o quê? Isso dá um U elevado a quanto? Menos 3 meios mais 1, né? Menos 3 meios mais 1, isso é menos meio, não é isso? Isso. Menos meio. Aí vai ficar aqui, ó, menos meio. E embaixo aqui, ó, menos meio. É o resultado da integral, né?
Se você manipular aqui, isso vai dar menos 2 sobre u elevado a meio. Tá certo? Porque o menos meio está embaixo, para cima dividindo, tem um negativo. Tá, então, aí meu campo em y, ele é um lambda sobre... Aí o 2 vai cortar com 8, né? Então vai ficar menos lambda aqui. 4π epsilon 0. 1 sobre esse u. Aí quem é esse u? Esse u a gente volta ali, ó, é y² mais x². Y² mais x² elevado a meio, que agora vai no intervalo onde o meu y, né, vai de menos a até a. E aí, ó, você já consegue concluir. Como o y está ao quadrado, quando você pega o a eleva ao quadrado, ele é igual a menos a elevado ao quadrado. Né? Então, quando você for fazer a subtração, isso aqui vai dar zero. Tudo bem? Então, como era de se esperar, minha componente y é zero. Show? Demorou. Agora vamos para a componente x, tá? Eu tenho tempo, né? São 2 aulas, começou 8h50. Então, vai até 10h50. Tá bom. Então, vamos agora para o eixo x. Tá bom. Aí, ó, vamos partir da mesma ideia, tudo bem? A integral, basicamente, aqui, ó, é esta integral, que vai virar isso aqui. O que vai mudar? No x, em vez de ser seno, vai ser cosseno. Né? Por ser cosseno não é o cateto oposto, é o cateto adjacente. Então, na figura, o meu cateto adjacente, ó, é o x. Então, o que vai mudar na minha integral aqui, ó? O que vai mudar na minha integral é que no lugar deste y aqui, eu vou trocar ele por x. Você concorda? Tá, então, já vou partir disso aqui para facilitar. Então, essa integral que eu vou ter que resolver trocando o y por x. Tudo bem? Porque aí vai ser cosseno. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. 1 sobre 4π epsilon 0. Eu não sei copiar e colar, cara. Devia ter um esquema que eu seleciono, copio e colo. Aí vou ter que fazer tudo de novo. Tá, então, já vou adiantar que já tem um lambda aqui que sai fora. Tem um integral aqui. Aí aqui, ó. Aqui, o lambda sai fora e esse y aqui vai virar x, que é constante, também sai fora. Um x aqui. Então, aqui vai ficar um dy sobre y² mais x² elevado a 3 meios. Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Elevado a 3 meios, onde o y, né, vai de menos a. Tá bom? Essa é a integral simplificada. Só para você, se ficou na dúvida, este termo eu juntei com esse. Base igual, somos expoentes, meio mais 1, 3 meio. O lambda que está aqui, tirei para lá. Este y vai virar um x, que é constante, também sai da integral. Tá ok? Tudo bem aí? Show. Beleza. Tá. E agora a gente tem que resolver essa integral. Essa integral, eu já falo para vocês que ela não é fácil, ela não é trivial. Beleza? É mudança de variável. Qual a sugestão que vocês têm aqui para essa mudança de variável? Antes de partir para a mudança de variável, eu vou fazer aqui um rearranjo nos termos aqui, tá? Para se encaixar já na mudança de variável. Então, vou colocar assim. Vou colocar assim, ó. Y sobre x, isso aqui é o quadrado. Vou isolar o x, tá? Mais 1 elevado a 3 meios. Como eu estou tirando o x lá de dentro, então esse x² elevado a 3 meios, né? Vai ficar x ao cubo, certo? Vai ficar um x ao cubo aqui, ó. Você consegue enxergar isso? Pode falar, se não consegue. A Lua fez uma cara que não consegue, ó. Então, isso aqui, ó. Vou fazer aqui, ó.
Assim. Espera aí, y ao quadrado sobre x quadrado mais 1 x quadrado, isso tudo elevado a 3 meios. Beleza? Isolei x quadrado. Né? Isso aqui, aí eu vou deixar, como é y sobre x ao quadrado, eu vou deixar os dois aqui, ó, dentro do parênteses. Mais 1. E aqui elevado a 3 meios, e aqui vai ter um x ao quadrado elevado a 3 meios. Então, esse termo aqui, ó, quadrado, cancela com esse aqui, aí sobra o x ao cubo que eu falei. Demorou? Então, eu vou apagar aqui, viu, gente? Pode falar, galera, pode falar, porque às vezes os passos são mais rápidos, então você tem que falar para mim saber o que eu tenho que repetir. Então, já vou ajeitar aqui de novo, ó. Aqui vai ficar um lambda sobre um 4π y0 x quadrado, porque este cubo aqui vai simplificar com este 1 aqui, ó. Tá? Vai de menos a dy sobre y sobre x ao quadrado. Óbvio, você tá toda hora escrevendo y. É y? É x, não? É x mesmo. Não, é y. O que é x? Não, mas não tá no Esse- eixo X. Tá no eixo x, professor. Não. A barra É também é y. O campo. O campo é eix O campo. vezes c Ah, cosseno. demorou. O campo, demorou, pode crer. Valeu. Obrigadão, cara. É x. Demorou, valeu, obrigado, Amanda e Janderson. Perfeito. É x. Tá, então essa é a integral. Aqui tem um 3 meios. Qual é a mudança de variável aqui que eu posso fazer, galera? Para tentar resolver essa integral. Essa aqui vai ter que ser substituição trigonométrica. Alguma ideia? Aí você tem que lembrar de algumas identidades trigonométricas, né? Então, por exemplo, uma sugestão aqui, uma possibilidade, é essa identidade aqui, ó. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Vocês lembram dessa aqui? Ou era o contrário? Era secante ao quadrado? Vamos fazer a conta. O tangente ao quadrado é seno sobre cosseno. O 1, cosseno ao quadrado, cosseno. Seno ao quadrado, cosseno dá 1. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. É isso aí, tá certo. Beleza? Então, vou usar essa identidade. Aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou... Como é que funciona a substituição trigonométrica, né? Eu tenho que fazer esse termo aqui embaixo, ó, ficar parecido com isso aqui. Não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte. O meu y sobre x vai ser minha tangente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Y é x vezes tangente de θ. Esse θ aqui não tem nada a ver com θ lá em cima, tá? É só porque é vício usar ângulo θ. Tudo bem? Porque se eu troco meu y por x vezes tangente de θ, quando eu volto ele para o denominador da integral, ali fica tangente ao quadrado mais 1, que é secante ao quadrado. Beleza? Mas aí se eu for fazer y igual a isso, quem vai ser o meu dy? Qual que é a derivada de tangente? Acho que é menos secante ao quadrado de θ. Olha para mim aí. Alguém? Fala, só não lembro se é menos ou se é mais, mas eu sei que é Secante ao quadrado. secante. Não tenho menos, né? Não, é mais. Tá bom. Então, x secante ao quadrado de θ. Então, essa é a substituição que eu vou ter que usar, tá bom? Vamos ver como é que isso vai ficar. Então, vamos lá, integral. Depois eu mexo com os limites de integração. Meu dy aqui, ó, x secante ao quadrado de θ de θ sobre o que está aqui dentro, né? Isso aqui, quando eu substituir,
vai ficar tangente ao quadrado mais 1, que é a minha secante ao quadrado de θ. Isso aqui elevado a 3/2. Tudo bem? Aí aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. Continuar aqui embaixo. Meu campo é x. Esse x aí eu acho que eu posso tirar, né? Porque ele é constante. Uma integral de... Eu vou ter aqui, ó, esse quadrado aqui do denominador corta com esse meio aqui. Então vai ficar secante ao quadrado que divide secante ao cubo. Isso vai dar 1 sobre secante. 1 sobre secante, você concorda que é cosseno de θ? Não é isso? Galera? Show. Cosseno de θ. E a integral de cosseno? Fala aí para mim. Qual que é a integral do cosseno? É seno ou é menos seno? É menos seno? É uma pergunta ou é uma... Eu acho que é menos seno. Menos seno. Menos seno de θ. Aí agora que vem a treta, que são os limites de integração. Porque olha só, essa é a substituição que a gente fez, né? Eu vou ter que... O meu limite é quando o meu y vale menos a e quando o y vale a, certo? Eu estou pensando aqui se vai compensar, por exemplo, que essa função agora ela é par. Cosseno é uma função par. Então, poderia sair de menos a de 0 até a. Mas não sei se vai valer a pena fazer essa discussão. Vamos deixar assim. Vamos lá. Olha só, aí o que vai acontecer aqui, ó, quando eu uso meu limite de integração. Vamos fazer essa conta aqui, ó, presta atenção aqui. Y sobre x é igual a minha tangente θ. Eu quero isolar o θ, né? Então, quem é meu θ? Meu θ é o arco tangente de um y sobre x. Não é isso? Vocês já viram isso aí, né? Função inversa, não viram? Isso aí. E aí, então, meu limite de integração, ele vai do arco tangente de menos a sobre x até o arco tangente de a sobre x. E aí você fala, Jesus, como é que eu faço isso? Tem como, tá? Mas segura aí. Então, vamos lá. Deixa eu simplificar isso aqui. 4πy. Então, aqui dentro, olha só. Eu sei que vai ficar estranho, mas vai dar certo. Ó. Seno. Eu vou colocar isso embaixo, porque não vai caber aqui, não. Ai, o que eu fiz? Caramba, ele mexeu aqui no tamanho. Peraí. Tá, acho que agora vai rolar. Peraí. Tá bom. Aí vai ficar, então, é o seno do arco tangente de a sobre x menos o seno do arco tangente de menos a sobre x. E aí você tem que falar, mas o que diabos é um seno do arco tangente, né? Disso aí. Beleza, então a gente vai ter que fazer agora uma pausa. Vou colocar entre chaves aqui. Segura essa resposta. E vamos ver se a gente consegue achar uma expressão que seja melhor do que isso aqui, né? Do jeito que está escrito aqui. Então, eu vou passar aqui para o canto, ó. Eu quero vir para cá, cara. Tá bom, nossa. Aí você vai ter que lembrar aqui de algumas propriedades. Então, deixa eu escrever aqui para você, ó. Y igual a tangente de x, né? Aqui, uma outra coisa, tá? Estou usando x e y, mas por um abuso de linguagem, tudo bem? Se eu tenho aqui um x igual
tangente de menos y, né? Isso que significa uma função ser inversa da outra, não é isso? Vocês concordam? Tá. E aí uma propriedade importante que é o seguinte. Se eu tenho uma função a inversa, dentro do argumento dela, a sua própria inversa, não sei se já viram isso aqui, ó. Tangente do arco tangente, no caso aqui de y, né? É o próprio argumento. Vocês já viram isso aí, não já? Normalmente a gente vê isso em cálculo, em algum momento em cálculo. Então, o que eu tenho que fazer? Vocês não viram? Acho que não, mas tipo assim, Explicitamente, não. mas é fácil visualizar. Beleza. Então, essa aqui, né, a função essa é a inversa dela. Se você combinar as duas ali, né, botar o x dentro do... O que eu fiz foi isso, né, pegar isso e colocar aqui dentro. Então, você vê aqui, quando você tem a função e o argumento dela é a sua inversa, o resultado acaba sendo, né, o argumento da inversa. É confuso de falar, mas acho que dá para pegar a ideia. Então, a gente vai usar essas características aqui, mais identidade, para poder descobrir o que é o seno do arco tangente. Tudo bem? Então, isso você tem que ter em mente agora. Então, aí vamos começar o seguinte. Vamos pegar aqui a definição de tangente, né? Tangente é o quê? Deixa eu pegar aqui. Eu estou usando o quê? Tangente de x, né? Então, pegar aqui tangente de x. Tangente de x é o seno de x sobre cosseno de x. Aí eu vou escrever isso aqui para ficar só as funções que eu quero analisar, que é seno e tangente. Então, isso aqui, por exemplo, seria tangente de x é igual a um seno de x, e aqui embaixo seria 1 menos seno ao quadrado de x elevado a meio. Concordam? Falei para mim, gente. Sim, né? Ok. Aí vamos manipular isso. Eleva ao quadrado. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui tangente ao quadrado de x vai ser igual a seno ao quadrado de x sobre 1 menos seno ao quadrado de x. Né? Porque aí a raiz some quando se leva ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu quero isolar esse seno e ver ele como função da tangente. Tudo bem? Então, esse vai ser o objetivo. Vou manipular isso aqui para isolar esse meu seno. Tá? Então, olha só. Vou passar multiplicando, né? Então, aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x tangente ao quadrado de x igual a seno ao quadrado de x. Posso aqui, ó, passar para cá. Tem alguém? Não são vocês não nessa mensagem, né? É o Zap bombando. Chato pra caralho. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ficar, ó, tangente ao quadrado de x. Esse seno ao quadrado aqui eu vou passar para lá. Olha só. Aqui vai ficar um seno ao quadrado de x. 1 mais tangente ao quadrado. Vocês concordam com o que eu fiz aqui? Porque o seno passa para lá, que vai somar com outro seno. Eu deixo o seno ao quadrado em evidência, sobra tangente ao quadrado mais 1. Vê se se concorda ou não. Esse cara eu passei multiplicando aqui, ó, tá aqui. Essa multiplicação desse com esse aqui, eu passei para o lado de lá, vai ficar positivo. Aí vai ficar 2 termos seno ao quadrado. Eu isolei, esse aqui é 1, tá aqui, e esse aqui é o outro, tá aqui. Tudo bem? Então, aqui eu chego o quê? Que o meu seno ao quadrado de x, ele vai ser tangente ao quadrado de x que divide 1 mais tangente ao quadrado de x. Tudo bem? Tá? Aí agora vem a mágica. Quem é x? Cadê? Em algum momento eu botei aqui. X não é isso aqui? Então, vou jogar isso lá. Ó. Então, o que eu vou ter aqui?
Ah, não, vou tirar a raiz, tá? Deixa eu tirar a raiz aqui, ó, para ficar já no jeito, ó. Se eu tirar a raiz aqui, então é seno de x, tangente de x, que divide 1 mais tangente ao quadrado de x elevado a meio. Tudo bem? Tirei a raiz, tá? Então, agora, quem que é o x? X é aquele negócio lá. Então, seno de x é a tangente, é o arco tangente, x aqui, ó. X tá aqui, ó, tá vendo? É o arco tangente de y. Arco tangente de y. Então, ó, tangente do arco tangente mais 1 mais tangente. Ah, peraí. Vou botar aqui em chaves, porque vai ter um quadrado ali dentro. Deixa eu pensar aqui, ó. Aqui. Tangente do arco tangente de y aqui ao quadrado elevado a meio. Sacou o que eu fiz? Porque agora eu uso essa propriedade aqui, ó. Quando eu pego a função e o argumento dela é a sua inversa, o argumento da inversa é o resultado. Então, aqui vai ficar, então, o quê? O meu seno do arco tangente fica sendo, então, este argumento y dividido aqui por 1 mais y ao quadrado elevado a meio. Então, agora, com este resultado, eu volto para a integral. Eu sei, deu trabalho e tal, tá? Você ficou assustado. Você vai perguntar, vai cair isso na prova? Não sei, talvez possa cair. Então, ó, aqui vai ficar menos... Tinha um menos, né? Que é do negócio lá. Lambda x sobre 4πy0. Só me recorda aqui como é que é. É y sobre 1 mais y ao quadrado, raiz. Então, aqui ficaria... O argumento ficaria a sobre x, que é o nosso y. 1 mais a sobre x ao quadrado elevado a meio. É isso? Ó, o que está em parênteses é o argumento aqui. Deixa eu até voltar para conferir. Ó. Argumento 1 mais argumento ao quadrado, raiz. Argumento 1 mais argumento ao quadrado, raiz. Beleza. Aí do lado de cá é menos a sobre x. 1 mais menos a sobre x ao quadrado elevado a meio. Então é isso que vira minha integral. Dá para simplificar isso aqui, não dá? Porque o denominador está ao quadrado, vai ser igual para os dois. Certo? Então eu consigo somar. Né? Tá, vamos ver aqui. Se eu somo... Vou pegar aqui, ó, meu campo elétrico em x. Menos lambda x sobre 4πy0. Eu vou... Menos com menos vai dar mais do denominador da direita. Se eu somo, isso aqui vai dar 2a sobre x, que divide aqui... Vou tirar essas chaves aqui. Eu vou colocar as chaves aqui embaixo. 1 mais, né, a sobre x ao quadrado elevado a meio. Tá? Aí você pode notar que esse x aqui, ó, ele cancela com esse x aqui. Tá bom? Ô, Robson, Oi. não tinha um x embaixo antes? Tinha? Vamos ver. É possível. Não, acho que não, ó. Ah, tinha aqui esse x quadrado. Era isso, né? Aham, Mas deixa eu ver. Eu esqueci de colocar ele? Esqueci. acho que sim. Que bom que você lembrou. Então, tem um x quadrado aqui que eu comi mosca. Que aí simplifico com esse x aqui. Então, aqui vai ficar x aqui embaixo. Vai ficar x aqui. Vamos corrigindo, então. X aqui embaixo. Esse cara não está aqui. Então, com esse aqui vai ficar um x quadrado, na verdade, né? Então, este termo não cancela com este. Tem um x aqui que eu vou juntar, então, com esse x vai ficar um x quadrado aqui. Então, meu x seria um menos lambda 4πε0 x quadrado
2A 1 mais AX elevado a x quadrado. Faltou o quadrado ali no X. Vou falar isso agora. Isso, valeu. E aqui 1/2. Tá, eu acho que aqui a gente conclui. Só que tem um negócio me incomodando, cara. Esse negativo. Porque essa distribuição de carga, ela é o lambda positivo. Então, meu campo em X tinha que apontar para lá, ó. Tá dando negativo. Vamos ver aqui, vamos conferir a integral. A integral, o negativo, ele surgiu aqui quando a gente fez a integral do cosseno. A integral de cosseno é menos seno mesmo? Verifica para mim aí. Final mais inicial. É, né, gente? Eu tô olhando outro negócio aqui. Se vocês tiverem falar alguma coisa, eu não sei. Eu vou do É início. seno positivo. Tem certeza? Você olhou aí? A derivada de cosseno que é menos seno. A integral de cosseno é seno positivo. Então é isso. Posso confiar, né, Lua? Pode. Demorou. Então Pode. agora faz sentido. Que agora ele aponta para o lado certo. Tá bom. Certo. Você vê, é sempre bom você fazer essas análises, né? Tipo assim, deu um negativo, mas não fazia sentido da negativo. Então tinha uma coisa errada ali. Porque a componente X aponta para o eixo X positivo. Deixa eu ver se dá para a gente escrever isso em um outro formato. Eu posso botar o x quadrado lá de cá onde está 1. E ali sobe. Não sei se vai compensar. Vamos lá, vamos deixar assim que eu quero fazer a análise. Vamos fazer aquela análise que a gente combinou, que a gente sempre faz, né, para próximo e longe e tal. Então, assim, uma primeira análise dessa barra é o seguinte. Se eu pegar um ponto... Porque, vamos lá, o problema original é esse aqui, né? Isso, apareceu aí? Apareceu, né? Esse ponto P está um x, né? Relativamente próximo da barra. Se eu pego esse ponto X a uma distância muito maior do que o comprimento da barra, né? Meu X vai ser muito maior que 2A. O que vai acontecer aqui? Deixa eu voltar. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Essa é a minha resposta, tá? Quero fazer o caso em que X é muito maior do que 2A. Se o meu X é muito maior do que 2A, você concorda comigo que este denominador aqui embaixo, ó, ele vai tender a 1? Porque A dividido por X, que é muito maior do que 2A, isso tende a 0. É isso? Então, ao final, essa expressão aqui seria algo mais ou menos assim, ó. Lambda 2A que divide 4πε0 x quadrado. Não é isso? Agora, o que é isso aqui, ó? Lambda 2A é a densidade de carga vezes o comprimento do fio. Isso aqui não é a carga total? Só lembrando, ó, lambda é carga sobre comprimento. Então, minha carga é a densidade vezes o comprimento. O comprimento é 2A. Então, ou seja, a grandes distâncias, de novo, minha componente X aqui, ó, vai ter esse formato, que é o formato que é de uma partícula, né, o campo direto de uma partícula. Então, aqui, ó, mais uma vez, né, reforçando, você tem uma distribuição contínua de carga, você tem uma linha, uma barra, tá aqui no meio. Quando você está a uma distância muito grande em comparação ao tamanho dela, esta barra é vista como sendo uma partícula pontual. Então, de novo, a grandes distâncias, qualquer distribuição de carga, seja ela discreta, contínua, independente da sua geometria, ela é vista como se fosse uma partícula pontual. Tudo bem? Os efeitos da borda, da geometria, eles são desprezíveis a grande distância. Tudo bem? Então, esse é um fator importante novo para você poder verificar se a sua resposta está coerente. Tudo bem? Vamos fazer uma outra aqui, uma outra análise, para encerrar aqui a aula. E se esse fio fosse infinito? Né? Se esse meu A aí fosse infinito?
Deixa eu ver aqui se vai dar para resolver esse limite, né? Vamos pegar aqui então. Aqui, ó. Quero pegar um A tendendo a infinito. Tá, vou escrever aqui a expressão, ó. Campo elétrico de X, lambda sobre 4πy0, x quadrado. E aqui eu tenho, né? 2A que divide 1 mais A sobre x ao quadrado, aqui elevado a meio. É isso? Deixa eu verificar. É isso. E aí, vou tirar o limite agora disso aí. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu não estou formalizando, né? Porque o ideal é escrever isso aqui como sendo limite do tal, do x, muito maior, não sei o quê. Pá, mas vocês estão entendendo, né? Eu não estou... Assim, se o matemático me visse escrevendo, ele ia ficar com raiva. Falou, tá errado, tinha que botar o limite, tem que botar não sei o quê. Mas vocês estão entendendo que eu estou tirando o limite. Tá? Só não estou sendo formal. Ipsis e literis. Então, vamos lá. Esse aqui seria o limite, então, de quando A tende ao infinito. E aqui, no fundo, eu estou explorando também a intuição, né? Deixa eu escrever, então, aqui, ó. Porque tá gravado, né? Vai que a Silvia e a Carmen vê isso aí, eles vão ficar com raiva de mim, cara. Vou botar esse 2 aqui. Então, é o limite de quando o A aqui tende a mais infinito. Então, aqui vai ser o A 1 mais A sobre x ao quadrado elevado a meio. Quando eu faço isso, olha só. 2 lambda, 4πy0, pá. O meu dominador, o meu A ele é muito maior que x, né? O A está tendendo a infinito. Então, o meu denominador, basicamente, ele vai ser A. Porque aqui, ó, esse termo aqui, ó, basicamente o A sobre x ao quadrado vai ganhar. Como o A ele é muito maior que o x, então aqui basicamente o A ganha. Só que lembra que isso aqui tudo está dentro de uma raiz quadrada, né? Então, como esse A ao quadrado vai estar elevado a raiz, né, um cancela o outro, sobra A. Então, embaixo vai ficar A e em cima fica A. Então, no limite que meu A tende a infinito, esse limite aí vai tender a 1. Ficou bagunçado pra caralho aqui, né? Este limite aqui, ele tende a 1. Não, peraí. Deixa eu pensar aqui. Tá faltando um x aqui, né? Eu esqueci o x. Eu esqueci o x, ó. Tem um Ali x na opção 0, né? O x ao quadrado ali. Isso, valeu. Eu tô pensando se eu posso fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso direito. Eu acho que eu tô forçando muita barra aqui. Pera aí, vamos fazer isso direitinho. Olha só. Isso aqui vai ficar um A aqui em cima. E aqui embaixo no denominador vai ficar um A sobre x. Tem um x quadrado aqui. Um A sobre x ao quadrado elevado a meio. Não é isso? Né? Eu forcei a barra ali, ó. Aí vamos lá. Isso aqui quando o A é muito grande, né? Então aqui vai sobrar x quadrado. Vai tirar a raiz, aí vai ficar um A sobre x, correto? Então aí vai inverter. Aqui é x quadrado. X. 2 lambda 4πy0. X quadrado. Aí A corta com A, como tá 1 sobre x, vai ficar um x aqui em cima. Então, desculpa, o resultado do meu limite não é 1, o resultado do meu limite é x. Tá bom? E aí, ó, dá para simplificar esse x com esse x. Eu tenho que o meu campo elétrico x vai ser lambda sobre 2πε0, 1 sobre x. Então, quando minha barra for infinita, o infinito, óbvio, é uma abstração, né, gente? Então, quer dizer o seguinte.
Quando você estiver muito próximo, quando o seu X estiver muito próximo da barra, né? Porque quando ela é infinita, você está você está próximo da barra. O meu campo elétrico ele tem esse comportamento aí. Então, em vez do campo, a intensidade dele cair com 1 sobre x ao quadrado, ele cai com 1 sobre x. Tudo bem? Então, você tem uma mudança na função, né? Quando você leva a barra para o infinito. Tá? Esse resultado, eu vou pedir para você memorizar ele, porque a gente vai conseguir chegar nesse resultado de um jeito muito mais simples. Muito mais simples. Tá? Que é por lei de Gauss. Tá? Lei de Gauss ele vai facilitar a nossa vida para todos os problemas que tenham um alto nível de simetria, né? Objetos simétricos, né? Tipo, como eu já falei, né? Esfera, plano, a barra, cilindro, por aí vai. Tudo bem? Então aqui a gente encerra a aula. Você vê que dada a distribuição, né? Às vezes a tarefa não é simples de você resolver o problema e o desafio está muito em você resolver a integral, né? Mas à medida que você for praticando, você vai notar que são sempre as mesmas integrais, tá? Então, depois de um tempo, você vai se acostumando, tá bom? Eu sugiro vocês assistirem os vídeos que estão lá de campo elétrico, porque eu acho que eu resolvo esse, ou um parecido com esse, e eu resolvo um... Deixa eu até ver aqui, eu vou abrir o AVA. Eu acho que eu resolvo um para um anel carregado, em vez de ser campo elétrico de carga discreta. Deixa eu ver esse aqui. O exemplo 4, professor. Acho que é a aula 4 lá. Você Ó, resolve do o anel. cara assistiu aí, ó. Isso, o anel. Então eu resolvo pro anel. Assisti só 2 só, mas eu vi que tem lá. Assisti todas não. Tá, tem um anel, mas eu queria fazer uma. Agora não vai dar tempo. Que é do disco. Tipo assim, a gente fez pra linha, né? Então, o caso do anel, um anel carregado, é uma linha também, só que na forma de um círculo. Eu queria fazer um caso para um disco. Tá? Mas a gente deixa para um outro momento. Vamos ver. E talvez essa aula assíncrona aí eu peço para vocês entrarem, tá? Nossa aula assíncrona é no dia... É na sexta, né? Então acho que eu vou querer pegar essa aula assíncrona aí. Não precisa ser tão cedo, não. A gente pode marcar umas 8 horas. Pode ser? Galera, então vamos marcar umas 8 horas só para resolver esse problema de campo elétrico no disco. Tá? Que ele é bem legal. Então é isso aí. Deixa eu interromper aqui a gravação.